Bom dia, bom dia. Oi, Rúbia. Oi, Malaine. Deixa eu chamar minha convidada aqui. Oiê, Oiê, tudo tudo certo? Eu bem? tô aumentando o volume aqui pra eu ouvir direitinho. Pleno domingo, 11 horas da manhã. Rúbia tá com o filhote doente em casa, Tá, coitadinho. mas Mas tá sob controle. Tá lá com o papai, tá com a vovó, tá com a nona, então tá tudo certo. meia horinha, né, Rúbia, pra gente conversar um pouquinho, contar pras meninas aí um pouquinho sobre pré-operatório e pós-operatório, que é um tema que você vem trabalhando muito. Para quem é da minha audiência, não conhece a Rúbia é uma das minhas primeiras licenciadas, né? Ela trabalha em Blumenau, uma fisioterapeuta incrível que levou a marca da drenagem linfática orgânica, assim, né, com muita maestria para Blumenau. Hoje eu falo que ela faz drenagem melhor que eu já, né? Porque ela fala muito mais de drenagem linfática orgânica, acho, do que eu já, né? Ela vive a drenagem linfática orgânica mesmo. Eu sou muito feliz, muito grata, Rubi, de ter você no meu time, de ter você levando aí saúde, né? Nossa. Através das nossas mãozinhas para cada vez mais e mais e mais mulheres. Rubi, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre pós, pré-operatório, fala um pouquinho sobre, né, esse teu contato com a drenagem linfática orgânica, o que que tu tem para dizer para as meninas assim a respeito da técnica mesmo, sabe? O que que mudou na tua vida depois do curso? Como que é o seu dia a Gente, dia? falar de drenagem linfática na minha vida é algo, assim, bem motivador, eu acho que pra todo mundo e pra mim, principalmente, na minha vida, né? Foi algo, assim, que foi um despertar mesmo, né? Quando eu sou formada há 14 anos, sempre trabalhei com drenagem linfática. Mas quando eu tive meu filho, eu decidi que eu queria fazer só aquilo que eu amava, né? Disse, ó, eu vou deixar meu filho em casa, então que seja para fazer aquilo que eu realmente tenho vontade e amor de fazer, né? E aí falei, drenagem linfática é o que eu gosto, é o que eu amo. E aí eu fui pesquisar, eu e você, a gente já conversava há bastante tempo, né? A gente já trocava bastante figurinha. E eu falei, não, a Michelle fala aquilo que eu acredito sobre drenagem. E aí fui fazer o curso de drenagem linfática orgânica. E para mim, quando eu tive o primeiro contato, que eu entendi, que eu senti de verdade o sistema linfático, ali eu entendi que o caminho era esse mesmo, né? Eu acho que foi por isso que eu entendi tão bem e vivi tão bem a drenagem linfática orgânica, né? Ela traduziu muita coisa que eu queria dizer, explicar e fazer as pessoas entenderem. Foi muito simples, né? E quando eu voltei, apliquei em casa, né, na família, todo mundo já falou, gente, isso é sensacional, isso né, uma técnica de ouro mesmo, porque realmente as pessoas conseguiam sentir, né, o verdadeiro sentido da drenagem linfática. Eu sempre fiz no meu marido e ele dizia assim, quando ele sentiu o orgânico, ele falou, não, isso aqui é drenagem, né? Então, justamente por essa parte de fazer o corpo se movimentar, né? Então, quando eu entrei no mundo de drenagem linfática orgânica, eu consegui entrar realmente de cabeça e fez toda a diferença na minha vida. Profissional, pessoal, né? Como mãe, poder deixar o meu filho em casa e saber que eu tô me dedicando a uma coisa que eu realmente amo, assim, né? Foi muito bom. E as minhas clientes também estão aqui, já entraram, que eu vi que elas estão aqui, elas são umas maravilhosas, né? Sempre me apoiando em tudo. Elas também podem dizer que eu não tô mentindo, que realmente é incrível. É até engraçado, né, Rubia? Porque tem o antes e o depois da drenagem linfática orgânica, né? Aí, quando tu começa a fazer a drenagem linfática orgânica, as pacientes falam assim, nossa, mas o que que tu fazia em mim antes, então, que não era, É bem não isso. era drenagem, né? O que que era, né? Isso, elas Antes da perguntam para drenagem mim linfática. assim, mas estava errado?
Aí eu falo, não, não estava errado, estava incompleto. E a partir da hora que a gente Isso aí. completa com a drenagem linfática orgânica, e a cliente consegue realmente sentir essa diferença, ela fala, ah, realmente, porque a gente faz os deslizamentos, né, da drenagem linfática convencional, mas com todo aquele suporte de outros sistemas antes. Então, elas entendem que o intestino funcionou, que a circulação, né, ela foi ativada, que a parte respiratória foi estimulada, então elas sentem o corpo todo diferente. Então aí faz sentido o complemento, né? Como completar aquela drenagem que eu fazia nela já há 10 anos, né? E tá tudo certo, só foi um complemento de forma extremamente positiva. Isso é importante, né? Porque sempre quando as pessoas vêm fazer o curso, acho que uma das primeiras coisas que eu falo pra vocês é assim: vocês não vão esquecer, vocês não têm que desaprender nada do É. que vocês já aprenderam, né? Vocês vão usar tudo que vocês aprenderam e um pouco mais. Então a gente vai um pouquinho além daquilo que a gente já faz e vai trazer um pouco desse conhecimento muito mais do sistema linfático Uhum. profundo, né? Para dia a dia, para a maca, para ensinar as nossas pacientes, para a gente fazer prescrições para elas, para responsabilizar elas pela saúde linfática também, né? E por que a Rúbia está aqui hoje? Quando a gente combinou de fazer a live também, ela já sugeriu de cara, posso falar de pré e pós-operatório? Eu falei, lógico que pode. Acho que hoje a Rúbia é uma das referências de todas as minhas alunas, assim, que mais trabalha com cirurgia. Como eu estou num período de pós-operatório também, então o assunto vem muito a calhar, porque assim como ela tem bons resultados fazendo pré-operatório e depois acompanhando, né, essa paciente num pré e pegando pós dessas pacientes, eu também passei pela mesma experiência de comprovar que sim, um pré-operatório bem feito faz toda a diferença num pós-operatório. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essa tua experiência, Rubens, essa tua experiência de conseguir mostrar para as tuas pacientes a importância de cuidar do organismo, a importância de desinflamar o organismo e preparar esse organismo para fazer a cirurgia. Vamos falar um pouquinho sobre esse pré-operatório, como tu tem feito esse protocolo, como que tu conseguiu, né, fazer com que as pacientes se comprometessem com esse pré-operatório e depois a gente fala do pós que se torna, nossa, Muito. muito mais fácil, né? Do que a gente só pegar a paciente direto depois do pós-operatório. Então, fala um pouquinho como é que tem sido essa tua Então, quando eu experiência. comecei, assim que eu fiz, né, o curso e eu já experimentei os benefícios delas em pacientes que não estavam que não estavam programados, né, com cirurgias. Mas eu fiz e algumas pacientes foram fazer cirurgia e tiveram um retorno incrível. Todos os médicos das minhas clientes que fazem drenagem pré-operatória sempre citam algo assim em especial. Olha, tu foi a minha cliente que menos sangrou. Olha, não vi necessidade de dreno. Por quê? Quando eu comecei a falar sobre isso e elas foram entendendo a importância de desinflamar, de a gente diminuir a quantidade de líquido que a gente já tem no nosso corpo, a retenção de líquido natural, né, por sermos mulheres, hormônios, nosso dia a dia, a falta de atividade física muitas vezes, né? Eu sou a precursora, eu me coloco como aqui falando sobre isso, né? A importância do pré-operatório. Sempre é citado, mas nunca é explicado por quê. Então, eu sempre falo para elas da estimulação do corpo. Prepare o seu corpo. Quando você explica para alguém que você vai passar por determinado procedimento, se torna muito mais fácil, né? Gera menos ansiedade. E para o corpo é a mesma coisa. Então, quando eu trabalhei essa parte de melhorar, desinflamar, desintoxicar o corpo, e principalmente reduzir o líquido, os resultados foram muito positivos. E fez muito sentido para as meninas, conforme elas foram me ouvindo falar, que realmente, se o meu corpo está inflamado e ele vai precisar lidar com uma cicatriz, ele vai precisar lidar com um processo de reparação tecidual gigantesco muitas vezes, né? Eu já tive paciente aqui de lipoaspiração no corpo todo. Então, assim, tu imagina o quanto tem de lesão. E aí imagina que esse meio que está se recuperando está extremamente intoxicado. E quando eu falava intoxicação, eu falo mesmo, tudo aquilo que a gente come, tudo aquilo que a gente consome, né? Seja líquido, sólido, remédio, o que a gente respira, tudo gera resíduos dentro. Tudo, O né? ar que a gente... Tudo gera resíduo. E esse resíduo precisa ser eliminado. E o responsável pela eliminação disso é justamente quem? O sistema linfático, que vai ser o mais pedido, o mais requisitado no pós-operatório.
Então, quando ele está sobrecarregado, ele não tem como te dar um retorno positivo, né? Eu percebo também outra coisa que é muito citado, que o taping no pós-operatório. Se ele não tem um pré-operatório muito bem feito, eu não tenho percebido um retorno positivo, apesar de ser uma técnica incrível. Mas ela acaba não tendo a mesma resposta justamente porque o corpo não está preparado. Então, quando eu bato nessa tecla, e eu bato assim, ó, quase que diariamente, aqui nos meus stories, em publicação, seja o que for, eu sempre bato na tecla do pré-operatório, é justamente essa preparação do corpo. E, né, tu percebeu, né, no corpo, né, como fez diferença, né? Estar preparado. Gente, eu não tenho um hematoma mais hoje, são 15 dias, né? Pós-cirúrgico. Eu não tenho mais um hematoma. Eu não tenho um sinal de qualquer coisa de fibrose que possa ser. E assim, o meu pós-operatório, na verdade, eu também fiz lipo no corpo inteiro, né? Porque tinha que catar a gordura do meu corpo para poder fazer o enxerto na mão. Então, eu lipei o corpo, tudo onde tinha gordura, eu lipei todas as partes que podia do meu corpo. E não tem nada, 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 nada. E o mais incrível, Rubi, que eu achei do meu caso, assim, né? Que eu não precisei tomar remédio. Então, eu não tomei nada de remédio no pós-operatório. Nada. Eu não tomei analgésico, não tomei antibiótico, não tomei nada. Porque eu fiz Uhum. um bom pré-operatório. Então, eu fiquei ali. Só que vamos colocar esse processo de pré-operatório. Eu fiquei 2 anos me preparando para uma cirurgia. E aí, nos últimos 3 meses, eu Sim. fiz um intensivão, assim, que aí eu cortei várias coisas que inflamam muito o organismo, tipo álcool, açúcar, né? Então aí foi bem um extremo, assim, desses 3 meses, né? Então por 2 anos eu fui cuidando, mas aí nesses últimos 3 meses foi um intensivão, assim, tipo, de cortar tudo que podia inflamar, de deixar meu intestino muito bom, de deixar tudo muito perfeito no organismo, assim, para que o organismo desse conta o quê? De fazer esse reparo. Por quê? Como a Rubia falou lindamente, né? Quando a gente vai fazer um processo cirúrgico, no pós-operatório, a gente vai ter uma fase de regeneração que é uma fase inflamatória, que é a primeira fase, né? Que é aquela fase lá do primeiro dia do pós-operatório, né? O imediato ali, até 10 dias, a gente está numa fase inflamatória. Se a gente não tem esse sistema linfático íntegro, né, para conseguir dar suporte para que essa fase aconteça de uma forma tranquila, a gente vai ter muita intercorrência no pós-operatório, né? Porque essa fase inflamatória não vai durar de 7 a 10 dias. Essa fase inflamatória ela vai perdurar por 15, 20, 30, 40 dias. E é aí que a gente tem as intercorrências, né? E o que acontece nesse momento desses 10 dias? É um momento que a gente não tem muito acesso ao sistema linfático. Não tem como a gente acelerar esse processo. Não tem como a gente, né, parar esse processo inflamatório. Não, até é um processo fisiológico do organismo que precisa acontecer. Então, a gente precisa preparar o nosso organismo antes, para que nesse período o organismo dê conta, né, de manter essa fase inflamatória estável. Não uma inflamação exacerbada, que é o que acontece na maior parte das vezes quando tu vai inflamar um organismo que já está inflamado, né? Então ele tem uma inflamação exacerbada, aí tu tem que controlar o processo inflamatório. E quando tem que controlar, tu Exatamente. interfere na fase de cicatrização. E aí vir as pequenas intercorrências, mas também podem vir grandes intercorrências decorrentes dessa inflamação, né? Então nossa, falar de pré-operatório assim hoje, e era uma coisa que eu não falava muito com a drenagem, né? Era uma coisa que dentro da drenagem, por isso que a Ruby até meio percursora mesmo da drenagem linfática orgânica dentro da cirurgia plástica, porque até meu foco, quando eu comecei a destinar muito para a drenagem linfática, meu foco sempre foi baseado em saúde da mulher, e eu acabei abrindo mão de pós-operatório, porque aquela coisa, a gente, eu tô cansada de ficar pegando, sabe, coisa dos outros, pepino dos outros para resolver e querer. Não quero mais, não quero saber de cirurgia, então a drenagem não vai servir para cirurgia. E aí a gente começou a ver que não, que brilhantemente, se a gente, ainda mais se as nossas pacientes que já fazem drenagem com a gente vão fazer uma cirurgia, quando elas vêm para o pós-operatório, a gente não tem intercorrência nenhuma, né? A gente não tem dificuldade nenhuma de cuidar desse pós-operatório. Fica muito mais tranquilo Uma o das perguntas que pós-operatório. tem muito, elas sempre me mandam, né, quando elas estão se organizando para cirurgia, elas me mandam assim, Rubia, quantas sessões é preciso no pré-operatório? Não existe uma quantidade. Quanto mais sessões a gente fizer, melhor.
Então, eu tenho clientes que vieram, que começaram a se preparar com 6 meses de antecedência para a cirurgia. E é claro que o pós-operatório dela foi Incrível. incrível. Ela estava com 4 dias, ela estava dançando com a filha, se movimentando, caminhando pela casa, fazendo as atividades dela. E olha que foi peito, foi mastopexia com prótese e abdominoplastia. Então, assim, por que ela teve esse resultado? Porque ela fez 5 sessões? Porque ela fez 3? Não, porque ela fez 6 meses, né? Então, eu sempre digo, eu tenho algumas que eu digo, ó, no mínimo a gente vai fazer 5 sessões para eu poder ter ativação do sistema linfático dela, mas tudo parte de o quê? De uma avaliação, né? Quanto esse corpo está necessitando Sim. de drenagem linfática. Então, por isso que quando o pré-operatório faça drenagem linfática orgânica. E aí, se você precisar fazer uma cirurgia no meio do caminho, você está preparada, tá tudo certo, é só continuar, né? Eu tenho clientes aqui que vai fazer 2 anos, né, que eu tenho de curso, eu tenho cliente que está comigo há 2 anos. E fez peito, fez abdominoplastia nesse meio tempo e só teve resultado positivo, né? É outra vida. Quem faz. Meu slogan é: drenagem linfática orgânica é vida, porque quem alimenta É sabe que é, né? E não quer outra coisa, né? Porque a gente realmente vê o organismo como um todo, né, Rubi? Vê essa parte sistêmica, aquela coisa da correlação de outros sistemas com o sistema linfático. O sistema linfático está correlacionado com todos os sistemas do nosso organismo. Quando a gente olha o nosso paciente como um todo e não fica olhando ele por partes, né, aí que está o grande segredo da drenagem em si. Fala, Rubi, um pouquinho do protocolo, porque as pessoas ficam muito curiosas. Ah, tá, a gente vai fazer pré-operatório. Mas aí, como que é essa drenagem pré-operatória, né? Como que é esse protocolo? O que que tem de diferente na drenagem linfática orgânica, né? O que que você usa? O que que você faz com a tua paciente no pré-operatório? Então, conta um pouquinho aí, o que que é Ótimo, esse legal. pré-operatório, né? O que que a gente faz? O que eu costumo fazer que é geralmente, assim, ó, que eu acho que é o grande, a cereja do bolo, assim, quando se trata de drenagem linfática orgânica, é que o corpo, ele é um todo. E a drenagem linfática orgânica, ela trata o corpo dessa forma. Então, eu faço principalmente um estímulo de todo o corpo, não apenas da área que vai ser operada, né? Que eu acho isso importantíssimo de ser dito, porque muitas vezes as pessoas ficam concentradas naquela área e esquecem que o corpo todo trabalha em prol daquela região, né? Então eu faço um estímulo, né? Faço a liberação de todo o sistema. A gente ativa a circulação para que a gente leve oxigenação para os tecidos, que ele seja muito bem nutrido. A gente trabalha a parte respiratória, que vai ser a outra cereja do bolo ali para fazer a recuperação desse paciente. Um corpo que está bem oxigenado, um corpo que está sendo baixando todos os níveis, né, de produção de hormônios que causam mais inflamação dentro do nosso organismo. A gente tem mobilização articular, liberação de gânglios mais profundos, né? E fazendo com que a musculatura, que todo o corpo naquela reparada para receber a cirurgia. E isso serve tanto para a região facial quanto corporal, né? Seja ela qual for, né? Mas eu gosto de ativar o corpo todo, principalmente na região, no pré-operatório. Eu gosto de trabalhar isso e depois focar perto. Quando a gente faz essa intensificação da drenagem linfática, eu intensificar na região que a gente vai fazer a cirurgia, né? Que vai ser realizada a cirurgia. E é por isso que a gente tem tão bons resultados. Tanto que as minhas clientes, quem faz pré-operatório aqui comigo, eu tive uma cliente, para não dizer assim, zerada, né? Tive uma cliente, mas que ela é uma produtora extrema de líquido, assim, que teve seroma. Mas todas as outras tiveram praticamente zero. A que teve uma outra cliente que teve um seroma, mas foi mínimo, a gente já conseguiu reverter. E o resto, fibrose mesmo, não teve nenhuma. Nenhuma. E aí a gente fica pensando assim, essa tua paciente que teve seroma, talvez se não tivesse feito Nossa, esse preparo, teria tido um seroma muito pior, teria. ela tem, Então, com ela tem certeza, certeza absoluta teria. já disso, ela sabe disso, ela é uma paciente que tem consciência da quantidade de líquido que ela produz, né? Ela é uma paciente bariátrica, então ela já tinha todo um histórico, né? De inflamação corporal. E Deficiência de sim, vitaminas e minerais. E quem faz bariátrica vai ter uma eterna deficiência de isso. vitaminas e minerais, né? Então, isso E já como
ajuda na E como ela produção estava de líquido, numa né? correria no trabalho dela, ela não conseguiu introduzir a drenagem linfática com uma certa antecedência, como algumas outras amigas delas fizeram e tiveram resultados melhores, né? Mas ela veio aqui, em 8 sessões a gente já estava assim, ó, zerada, né? Tanto que ela falou, ó, eu vou assumir a minha vida, voltar para o meu trabalho em 8 sessões. Foi o suficiente pós-operatório dela. Mas isso é muito engraçado. Esse negócio é muito engraçado. Porque eu lembro eu indo pra cirurgia, né? Aí um dia antes da cirurgia eu mandei mensagem pra minha equipe de marketing e falei assim, gente, o negócio é o seguinte, eu vou ficar pelo menos uns 7 dias off. Então, assim, vocês deem. Acho que eu vim aqui nos stories do Instagram e ainda falei isso. Olha, eu vou dar uma sumida daqui, porque eu vou fazer uma cirurgia. E aí eu não sei como que eu vou ficar depois, mas eu tô me programando para ficar uns 7 dias off, não sei o quê. E aí a Janine, que é, né, que faz parte da minha equipe, provavelmente ela vai falar com vocês. Fiquem tranquilos, mas vocês estão em boas mãos. E aí entrei no centro cirúrgico, né? Quando eu saí do centro cirúrgico, tava eu com o celularzinho, assim, já, tipo, tava gravando. E aí minha mãe já me filmando, fazendo atividade linfomicinética já na maca, logo após, sei lá, 8 horas depois da cirurgia. E depois já tava de pé andando, fazendo mais atividade. Nem a Janine não entendeu nada. A hora que ela entrou no Instagram, que ela viu meus stories, ela me mandou mensagem, ela falou, ué, como você não fez a cirurgia? Eu falei, não, eu fiz, mas eu super bem. Eu não tô eu achei que nem eu É. acreditei tanto que eu ia ficar, né? Ficar tão bem. Sente na pele realmente o benefício, aí a gente vê assim, nós temos um protocolo bem diferenciado. E olha, tu falou do tape, né? Vamos falar um pouquinho do tape, porque hoje as pessoas estão usando o tape muito como protocolo exclusivo de pós-operatório. E o que eu entendo de tape? Ele é mais uma ferramenta para. Nem todas as pessoas podem colocar o tape, então é muito importante antes da cirurgia fazer um teste de alergia, né? Colocar esse tape antes, testar, ver se a pessoa vai desenvolver um processo alérgico contra o tape ou não, porque já pensou depois debilitada, inflamada, não sei o que, coloca o tape e ainda dá uma alergia, uma reação alérgica, vai ser muito pior, né? Então, ver essa possibilidade de desenvolver alergia, a gente tem visto muitos casos de alergia ao tape, muitos casos comentam por aqui, mas existem muitos casos. E de nada adianta a gente não ter ativação, como a Ruby falou, não ter ativação e desbloquear esse sistema linfático antes para colocar o tape. Quando a físio que foi me atender chegou no hospital para colocar o tape, eu sozinha já tinha feito a ativação do meu sistema linfático. Então, eu já tinha feito respiração, tinha feito estímulo cervical, tinha feito mobilização sozinha. E aí ela chegou e ela simplesmente ela só aplicou o tape e saiu. Não fez nenhuma ativação do sistema linfático pós-operatório, né? E aí depois eu até cheguei a comentar, comentei com a física, comentei com o médico, né? Falei, olha, vocês têm uma equipe excelente, mas eu, na minha visão, acredito que sem estímulo do sistema linfático, de nada adianta Foi colar o para onde tape por esse cima. líquido, né? Então você precisa estimular, liberar, né? E colocar o taping para que depois sim ele fique e mantenha essa estimulação e para que ele, né, perdure estimulando o sistema linfático por mais um tempo. Então ele é uma das ferramentas dentro. Aí as pessoas hoje têm muito costume, aquilo que a gente estava falando durante a semana, né, no WhatsApp, as pessoas têm muito costume de falar assim, drenagem linfática não é pós-operatório. Depende, né, Ruby? Depende do que as pessoas entendem por drenagem linfática. É. A nossa drenagem linfática pode fazer no pré, no pós, na gestação, em qualquer fase da vida da pessoa, porque a gente está trabalhando tudo, a gente está trabalhando por completo. A gente pensa na parte articular, a gente pensa na parte muscular, a gente pensa na parte de face, de liberação de face, a gente está analisando e avaliando as nossas pacientes. Vamos pegar uma prótese, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo bem prático, assim. A pessoa vai colocar uma prótese de silicone e ela já tem um encurtamento de peitoral e uma respiração disfuncional. E ela vai só colocar uma prótese. Quando ela coloca a prótese, essa retração vai aumentar, porque esse músculo tende, né, a postura antálgica por causa da dor, o músculo tende a ficar contraturado por causa da cápsula que vai se formar ali para, né, para segurar essa prótese, para proteger o corpo contra a prótese. E ainda a respiração disfuncional não vai conseguir nutrir o resto do corpo, e quando você faz uma cirurgia, a primeira coisa que afeta é a respiração e intestino. E aí? Como que faz? Com um corpo que já estava desse jeito, já tinha um encurtamento, já tinha. Como que você vai trabalhar? Como que você vai soltar?
Como que você vai liberar essa articulação? Como que você vai liberar linfonodo cervical? Como que você vai liberar linfonodo axilar? Como que você vai trabalhar a respiração? Como que você vai reabilitar um processo respiratório num pós-operatório desse jeito de uma paciente que tinha o quê? Uma cifose, né? Um encurtamentozinho de peitoral, que é tão comum. Cifosezinha, assim, um encurtamentozinho. Uma tensão nessa região, né? Já foi para a sala de cirurgia desse jeito. Como que você faz depois? Se você tivesse feito 5 sessões, né? Antes que fosse, tivesse feito ali um mês, 2 meses antes, liberado toda essa musculatura, toda essa cadeia linfonoidal, liberado, posicionado, tudo bonitinho, tirado a tensão, liberado linfonodos, e aí tu vai para um. Imagina a tua recuperação no pós, porque tu já tá pronta. Quando tu sai, tu tá pronta, né? E aí você só tem que dar um estímulo pequeno pro corpo já desenvolver o gatilho ali de opa, regeneração, né? Você não precisa ficar manipulando demais aquele organismo. E aí você vai respeitando aquele corpo. Porque se o nosso sistema linfático ele já é lento fisiologicamente, num pós-operatório que ele tá todo danificado, ele vai estar mais lento ainda, ele vai estar tipo um conta-gotas, assim, né? Então, como que eu vou acelerar um processo? Como que eu quero acelerar uma drenagem ou fazer um negócio para que o corpo acelere se ele tá tipo um conta-gotas, né? Não vai. Então vai ser mais lento ainda, vai ser mais devagar ainda, a gente vai ter que respeitar ainda mais o corpo, vai ter que, né, mobilizar de uma forma mais lenta ainda. Então é isso que a gente precisa pensar. Esse conhecimento que a gente precisa colocar na cabeça das pacientes em si, que investem muito caro na cirurgia e que esquecem que existe um investimento financeiro no pré e no pós, e que não dá para economizar. Não, e sem contar que quando a gente faz o pré-operatório, eu acho isso também muito importante de citar aqui, pelo fato da gente ser fisioterapeuta também, se torna isso ainda mais importante, né? As orientações que a gente passa, né? Eu tenho o costume que as minhas clientes, algumas dizem assim, nossa, Rubi, eu nunca tinha tido uma aula sobre o sistema linfático, ninguém nunca tinha feito drenagem me explicando como funciona. Mas como eu explico o que acontece no corpo delas, porque para mim é essencial de que o meu cliente entenda o que está acontecendo no corpo dele. Porque aí não pode só simplesmente, não é só botar a mão em você e empurrar com óleo, não é isso. Tem uma cascata de coisas acontecendo, né? Eu explico e oriento muitas coisas. Então, a orientação no pré-operatório, ele faz com que a gente tenha um pós-operatório sem ansiedade, sem tensão, o que vai fazer com que facilite ainda mais o trabalho do sistema linfático, né? O posicionamento no leito, que é extremamente importante para o sistema linfático, não é só por causa da cicatriz. Por que a minha perna precisa estar para cima? Ah, porque eu tenho um corte aqui. Ah, mas se eu fiz o peito eu não preciso. Eu não preciso... Ah, porque... Outra coisa que falou muito importante do teu pós-operatório, que eu falo para as minhas clientes aqui. Enquanto elas estão esperando para fazer cirurgia, elas estão fazendo exercícios linfocinéticos. Nenhuma outra drenagem linfática vai te explicar como é feito isso e por que é tão importante fazer isso, só a drenagem linfática orgânica. Eu digo para elas, abrir o olho, tá se recuperando da anestesia, sentiu que consegue mexer o pé, começa a movimentar o pé, começa a mexer o pé, começa a respirar. Elas são instruídas a estimular o sistema linfático delas antes, assim que elas fecham o olho, até a hora de fechar o olho para a cirurgia, e assim, imediatamente, quando elas abrem o olho. O sistema linfático está o tempo sendo ativado, né? Então, assim, essa é a importância da gente de trabalhar o pré-operatório e ter toda essa responsabilidade com o nosso paciente, que eu acho que a drenagem linfática orgânica é tão rainha da drenagem, né? Porque ela tem todo esse suporte. E aí, assim, eu recebo muitos clientes aqui que o médico explicou todo detalhado como vai ser a cirurgia. Alguns médicos nem explicam tão detalhadamente como vai ser a cirurgia. Então, elas nem sabem. Elas sabem que elas vão realizar um sonho, mas elas nem imaginam o que vai acontecer. Como o corpo delas vai estar no pós-operatório. E algumas ficam extremamente surpresas com a quantidade de desconforto, muitas vezes. E aí elas pedem desesperadamente por drenagem linfática, né? E aí tu tens todo um passinho de formiga para te conseguir ativar, que é tudo isso que tu falou, como que eu vou conseguir mobilizar, como que eu vou conseguir chegar nesse sistema, né? E ao mesmo tempo, algumas que aí têm o contato, né? As que têm o contato com a drenagem pré-operatória, elas falam assim, Rúbia, que bom que tu chegou,
agora eu sei que eu vou ficar bem. Ó, eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo aquilo que tu me recomendou. Tô com a minha garrafinha de água aqui do lado, eu tô tomando um monte de água aqui, tô fazendo bastante xixi, tô cuidando. E aí é tudo mais tranquilo e tudo mais fluido, né? Fui, né? Fui, É bem cedo. fui. Literalmente fui mesmo, né? Aquela coisa que o corpo já tá funcionando. Porque senão a gente chega para atender as pacientes muitas vezes, fez xixi? Não, não fiz xixi ainda. O intestino como é que tá? Ai, tá preso demais, tipo, fica uma semana preso. Não vou dizer que meu intestino, por causa da anestesia, né? Não vou dizer que meu intestino ficou maravilhosamente bem. Foram 2 dias que eu fiquei um pouquinho mais ressecada, mas eu fui no banheiro todos os dias. Mas eu fiquei um pouquinho mais. A partir do Voltou terceiro dia, normal. meu intestino já estava lindamente funcionando, né? Já estava normal. E isso, se a gente for colocar, pegar a avaliação de pós-operatório, boa parte das mulheres fica uma semana, 15 dias sem ir no banheiro. E aí, como que a gente vai Né? pensar em cicatrização se a gente não tem o que Inflamação, funciona? Como que a gente vai pensar em intoxicação, cicatrização? todos os fatores ali, né? Não tem como, tem como. Não dá para pensar. E aí, como que a gente pega um paciente de abdominoplastia? Como que eu vou fazer mobilização intestinal nela se ela tá com corte que eu não posso manipular? E aí, como é que eu vou manipular esse intestino? E aí, eu não tenho conhecimento que da respiração diafragmática. Mas aí, mesmo que eu tenha conhecimento, essa Porque paciente tem fez uma respiração peito disfuncional. também. E Muitas ela vezes não faz tem peito. né? E aí não consegue fazer uma respiração profunda. Qual que é, agora falando, só vou dar um passo a passo aí de pós-operatório. Qual que é o primeiro objetivo, um dos primeiros objetivos que a gente tem no pós-operatório? Controlar a dor. Esse é o primeiro objetivo. Por quê? Né? É o primeiro. É o primeiro. Porque a gente sabe que a paciente vai sentir dor, né? E ninguém gosta de dor, você fica desconfortável com dor. Então, a primeira coisa é controlar a dor. Então, se eu quero controlar a dor, eu preciso preparar esse organismo, né? Psicologicamente também, né? Pra saber que ele vai sentir dor. Eu controlei toda a É minha como você dor com falou, né? respiração. Todo fez todo o Toda. Eu não trabalho com a tomei parte respiratória, né? não tomei um analgésico, eu controlei toda a minha dor com respiração. Então, a importância de você conhecer o teu corpo, o teu limite também, e você saber assim, tá doendo, eu vou parar e eu vou respirar. E eu vou respirar e condicionar o meu corpo a levar oxigênio para aquele ponto doloroso e a dor vai passar. E a dor passava. E a dor passava. E aí, né, eu seguia meu dia, daqui a pouco sentia uma dor aguda de novo. Eu parava, eu vou respirar. E ali eu ficava 20, 30 minutos respirando, 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 e a dor parava. Então, essa questão de. Se você trabalha isso antes, a paciente começa a entender que ela pode fazer isso num pós-operatório também. Né? Ela começa a entender que é possível fazer isso no pós-operatório. Depois de controle de dor, né? Aí mobilização, óbvio, às vezes algumas pacientes vão precisar de medicamento, não estamos falando que não vão, né? Não precisa. Mas aí fazer uma mobilização precoce, por quê? Quanto mais parada você fica, o que acontece? Mais líquido estagnado, mais acúmulo de proteína, líquido proteico naquela região, e aí mais antálgica você vai ficando. É mobilização precoce. Quanto antes tu começar a movimentar, como a Rúbia falou lindamente, antes de fechar o olho, você está se movimentando, você abriu o olho, a primeira coisa que você faz, antes de comer qualquer coisa, Eu respira e se movimenta. a vida é Assim você vai. compatível com movimento. Então, tudo aquilo que se movimenta tem vida. Então, é preciso movimento. Movimentar. Movimentar. É tipo paciente, quando a gente fazia estágio na UTI, a gente fazia estágio no hospital, né? Pegar paciente acamado é isso. Independente se é uma cirurgia estética, é um paciente acamado. A primeira coisa que a gente faz é olhar para a parte respiratória do paciente, avaliar essa parte respiratória, fazer ele respirar e aí trabalhar Isso. exercícios metabólicos que a atividade linfomiocinética é para isso, é para ativar essa metabolização. Então, quanto antes a gente colocar esse paciente para se mobilizar, para fazer melhor, O melhor. paciente Quanto antes se ele sente estiver se bem, né? mexendo, melhor. Então, nada O paciente. é. Claro, dentro do limite de movimento, coloquei prótese, não posso fazer 180 graus. Eu vou trabalhar 90 graus. Isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso fazer, né? Eu não posso fazer isso aqui, tudo bem. Mas isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso fazer, isso Inclusive, aqui eu... inclusive tem muito, eu digo muito para né? as minhas clientes, eu digo assim que eu sou uma fisioterapeuta assim bem liberal, né? Porque eu falo para as minhas clientes que quem fica na cama é quem tá doente. Então,
Levanta, café da manhã na mesa, almoço, eu passo todas as informações, porque eu quero movimento, porque eu preciso estimular a filha. A E beleza, né? essas A beleza. A e atividade de vida diária, que é o nosso segundo quando eu posso, objetivo, por né? exemplo, se é paciente, eu digo para elas assim, ó, tu pode trazer a xícara na boca, tu pode levar a xícara até na mesa. Tu pode, eu boto elas nas atividades para que elas entendam que elas também fazem parte da recuperação do pós-operatório, para elas não dependerem só da drenagem linfática ou só do meu atendimento, que isso continua com ela ao longo do dia. Então eu falo, pode fazer isso, pode fazer aquilo, tá com dúvida, me manda uma mensagem, me pergunta se pode, se não pode, mas desde que não pegue peso e não faça movimentos de grande amplitude, É, é pra lavar roupa, pegar a isso, eu vassoura, libero sair varrendo a casa. muita Não, coisa, não é porque eu isso. quero mobilização articular mesmo, eu preciso, né? A gente precisa disso. A maioria das pacientes fica ali deitadinha na cama, esperando voltar o outro próximo dia da drenagem linfática, né? Aí vai treinar de todo dia mesmo, né? Porque aí se a pessoa fica ali paradinha, aí tu tem que fazer todo dia, Outro gancho né? muito legal, Mi, é isso, sobre quantas vezes a gente faz drenagem linfática, né? Porque a drenagem linfática orgânica, como tem uma mobilização corporal, né, por um inteiro, eu dificilmente faço drenagem linfática, até às vezes nem um dia sim, um dia não. Eu passo até com mais espaçado, porque eu quero que esse corpo, ele dê E, conta, ele trabalhe sozinho. E não que ele dependa do meu estímulo, né? Então, quando tu tens... e mais é ativa, quanto mais ela seguir as orientações, menos a gente vai Exatamente. ter que ver ela. Porque nesses primeiros 10 dias é muito mais ela se movimentando, respirando certinho, contínuo e fazendo tudo bonitinho, as orientações que a gente prescreveu, do que a gente tendo que ir na Exatamente. casa dela movimentar ela, né? Porque a gente não pode estimular o sistema linfático superficial. Não tem como a gente colocar a mão na paciente para estimular o sistema linfático superficial E nesses vem 10 dias, né? Não dá. Principalmente na área que foi Exatamente. Vem lesionada, muita né? Não tem como. orientação médica, muitas vezes, pedindo assim, ah, eu quero drenagem linfática durante 10 dias seguidos. Mas por quê? E Por que que eu vou botar a mão na minha cliente durante 10 dias seguidos? Todos os dias não tem como, não faz nem sentido fisiológico eu fazer esse atendimento, né? Eu tenho um caso bem especial que eu estou atendendo agora, que é uma paciente que fez abdominoplastia e ela ficou com toda a sensibilidade, ela não perdeu sensibilidade nenhuma. A maioria das pacientes relata que a área está como toda anestesiada, né? E diz assim, Rubia, a isso. região está morta, eu sinto a tua mão, mas não sinto o teu, só sinto a pressão, né? E ela tá com sensibilidade total, então ela tá com muito desconforto. E ela percebe o inchaço. Ela tem que abrir a cinta, ela fica muito desconfortável, né? Ela não fez o pré-operatório comigo, ela não conseguiu fazer. Então eu tô tendo que drenar ela um dia sim, um dia não, por conta do psicológico dela em relação ao desconforto. Mas a gente dá muita ênfase ao exercício, à mobilização mesmo, para ela poder Agora ela tá dormindo ele com pediu para cinta? dormir ainda com cinta. Uhum. Aí vem uma coisa, né? Eu até cheguei a discutir isso com o meu médico, sabe? E se eu falar pra vocês que eu usei cinta 2 dias, eu não usei nada de plaquinha, nada, nada, nada. E eu já tinha muito na minha cabeça, assim, eu já seguia essa orientação com as minhas pacientes, sabe? Só que aí, como tem a orientação do médico, a Isso. gente nunca quer passar por cima do médico, a gente tem que entrar num consenso, conversar, explicar os prós e contras. E aí agora eu tô nessa discussão com o meu médico, inclusive. Eu já entrei numa discussão na sala de cirurgia, né? Eu tava lá apagada, não sei se você ficou sabendo dessa história. Já quero Ficou? saber. Já contei? Eu deitada, é protocolo do hospital eles colocarem a bota pneumática. E eu sou contra a bota pneumática. E eu não queria a bota pneumática. E eu até tinha comentado com o médico que eu não queria a bota pneumática. E aí eu deitada na mesa de cirurgia para ser operado, já tinham me dado um sedativo e iam me apagar. E quando me deram o sedativo, estavam calçando a meia de compressão. Olha a loucura do hospital. Calçaram a minha meia de compressão e por cima da meia de compressão iam me enfiar a bota pneumática. Na hora que iam colocar a bota pneumática, disse que eu dei um piti na sala. Eu não lembro. Eu fui saber disso depois. Eu falei, eu não quero a bota pneumática.
Não quero, não quero, não quero, não quero que coloque, porque meu sistema linfático não vai aguentar, é muita pressão. E eu não lembro que eu falei isso. E aí a assistente, né, do médico, a Soraya, que é enfermeira, foi falar com o Dr. William e falou: olha, Michele tá lá falando que não quer colocar bota pneumática por causa disso, disso, daquilo. Até as enfermeiras, a enfermeira-chefe do hospital, as outras enfermeiras ficaram meio assustadas, né? De olhar para a Soraya, não, mas é que ela entende. Então eu vou lá questionar o médico, porque realmente ela entende, e se ela não quer, a gente vai ver por que ela não quer. E aí ela foi falar com o Dr. William, e o Dr. William falou, então tá, se ela não quer, não coloca, né? E ele falou que foi muito mais tranquilo, inclusive, de fazer a cirurgia sem a bota, porque a bota atrapalha, não sei o que, enfim, não colocaram a bota. Sei que quando eu voltei da anestesia, a enfermeira-chefe do hospital foi no meu quarto. E aí, a primeira coisa que ela foi, porque ela queria saber por que eu não queria bota pneumática, porque assim, ela tem um custo. Ela falou assim, eu tenho um custo dentro do hospital excessivo, tipo, um custo que você não tem noção, porque aquela bota acaba tendo que ser descartável, sabe? Só usa o aparelho, mas a bota elas têm que descartar, porque como entra em meio Faz cirúrgico, não sentido. dá para reutilizar. Então, eles têm um custo excessivo com a bota pneumática e muita intercorrência. Muita gente que fica com muita dor, já Por que teve será? lesão de já teve lesão de nervo, sabe? Tibial e não sei o que, já tiveram várias intercorrências no hospital por conta da bota pneumática. Ela queria entender por quê. E aí eu dei uma aula para ela, né, explicando por quê. Mas aí eu falo, já dei piti dentro do cirúrgico lá, porque eu não queria a bendita da bota pneumática. Outro dia a gente pode falar, gente, de bota pneumática só, o porquê que eu sou contra a bota pneumática. Beleza. Aí depois eu falei pro meu médico assim, olha, no hospital eu não coloquei nada de. Eu fiquei só com a meia, né? De compressão, mas eu tirava para dormir. Então, mesmo no hospital, que eu fiquei um dia no hospital, durante a noite eu tirei a meia. Eu não fiquei com a meia o tempo todo, eu tirei. E aí eu coloquei no outro dia de manhã, quando eu levantei para fazer os exercícios, ficar de pé, sentado, que eu não fiquei o tempo todo na cama, eu coloquei a meia. E a malha compressiva eu usei 2 dias, mas eu tirava sempre para dormir. Eu tirava pra dormir, tipo, o macaquinho eu tirava pra dormir. E eu comprei as plaquinhas também pra colocar nessa parte de flancos aqui que achei que fosse precisar e não precisei, não usei. E aí em casa eu usava o macaquinho durante o dia, enquanto eu tava, Verdade. né, me movimentando, me mexendo. Desde que eu comecei a fazer atividade, eu usava, depois eu tirava. E eu ficava sem. Enquanto eu tava na cama de repouso, eu ficava sem. Então é um trabalho? É um trabalho. Porque, né, quando você levanta, você coloca, quando você deita, você tira. E aí eu fiz esse processo todo. E eu usei o macaquinho ali, acho que uns 5 dias. E aí eu abandonei o macaquinho e abandonei a meia também. E aí eu coloquei para viajar, depois para tirar os pontos, e depois não usei mais. E não usei mais malha compressiva. E o retorno foi muito mais rápido. E eu já havia passado orientação para algumas pacientes minhas, mas aí como elas ficam nesse contexto do que o médico fala, não fala, nem todas deixavam de usar a malha compressiva à noite. Mas eu acho que faz muita diferença não dormir com a malha compressiva. Porque à noite teu sistema linfático precisa funcionar. E quando tu tá apertando ele, tu tá colocando uma cinta, tua musculatura não trabalha direito. Então você não tem um estímulo muscular de bomba para ativar o sistema linfático profundo. E tu tá colabando o sistema linfático superficial o tempo todo. Então, claro, cuidar sempre da área da cicatriz, porque querendo ou não, a malha compressiva ela é um conforto para a cicatriz, então para tirar um pouco da tensão do Mas restante da musculatura, para a se cicatriz tiver ficar com bonita. curativo, qualquer tração ela vai até a Zé, fita, não passa da fita, né? Então ela vai estar sempre bem não protegida, né? proteger. Então, tenta orientar essa tua paciente, se ela seguir as tuas orientações, tenta orientar essa tua paciente para ela não dormir com a cinta. Tipo, ela não dorme, dorme sem. E aí, quando tu acordar no outro dia de manhã, tu coloca. Mas dorme sem. E vê se esse Em desconforto alguns dela casos, em passa. alguns E casos depois eu tu me. também liberei as minhas clientes, tanto da meia quanto da malha. Porque em alguns casos a gente percebe que, por exemplo, eu tive cliente que teve alergia, Resgatar. tá? Tava com alergia de ficar deitada com a malha e aí puxa pelinho, né? Então, assim, ela tava ali tomando antibiótico porque elas estavam tentando diminuir uma alergia. Aí eu falei, isso aqui tá parecendo uma dermatite de contato mesmo, né? Por causa da cinta, tira a cinta para dormir, o período que tu vai ficar deitada, tira a cinta. E melhorou, né? Então, alguns momentos eu também faço essa liberação, assim como eu tenho uma cliente minha que fez agora a uma masto com prótese,
Ela até tá aqui na live assistindo. E ela também, cheguei lá, eu olhei e disse, mas essa perna não tem nada, não tá nada inchada, não tem nenhum motivo pra estar usando a meia. Aí eu Também. falei, pode tirar. E era tipo, ela deve ser, eu acho que o segundo ou terceiro dia dela de cirurgia, quando eu fui vê-la. E eu disse, pode tirar. Eu tirei mesmo a meia, porque não há necessidade, né? Quando eu tenho algumas clientes que realmente têm um grande volume. E aí eu falo, Sim, para você controle, controla o fica com a tema, né? Não meia, tem. mas depois disso, não há necessidade, E é né? isso, né, Rúbia? É avaliar a necessidade de cada paciente. Foi isso uma coisa que eu falei para a enfermeira-chefe do hospital. Eu falei, tá bom que vocês têm um protocolo, Não mas que o pode ser protocolo não é fechado, para né? todo Nenhum mundo, protocolo pode ser entendeu? fechado. Cada organismo é um organismo, cada organismo é diferente. Aí eu ainda perguntei assim para elas, vocês têm uma fisioterapeuta na equipe? Ela falou, não, a gente só tem enfermeira. Eu falei, pois é, você economizaria muito mais se tu tivesse uma fisioterapeuta na equipe que fizesse mobilização precoce dos seus pacientes. Antes deles entrarem na sala de cirurgia e assim que eles saíssem da sala de cirurgia, ela fizesse uma mobilização precoce. Porque segundo os estudos, e realmente segundo os estudos, quando a gente vai ler sobre a bota pneumática, a mobilização precoce ela é 80 e poucos por cento mais eficaz no controle Uhum. de trombose, na prevenção de trombose, por exemplo, do que a bota pneumática. Então aí tu vai ficar usando um negócio mecânico lá que você não tem nem controle de pressão direito, né? Do que vai fazer como que vai reagir em cada paciente, sendo que tu pode fazer uma mobilização de acordo com o grau de liberdade de cada movimento, né, de cada paciente, uma mobilização prescrita para cada paciente do que pode ser feito. E sem Contrato contar, né, Mi, que a fisioterapeuta, gente é né? especialista em pressão, em saber quanta pressão tem que ser colocada. Então, assim, se a gente, ao botar a mão no cliente, a gente tem que ir modulando a nossa pressão para que a gente ative o sistema linfático de forma de verdade, né? Eu consiga realmente carregar esse líquido. Como que tu vai saber se aquela pressão pneumática está sendo de acordo ou não, né? Então, realmente não faz. É um negócio que faz refluxo, né? Porque ele aperta aqui, aqui, aqui. E aí o líquido Sem saber o que fica assim, fazer, né? né? Ele não sabe para onde ele vai, né? Ele fica, sabe que rumo ele toma, né? Olha, Rubi, a gente podia ficar horas aqui falando, né? Horas falando de drenagem linfática orgânica, de pré-operatório, de pós-operatório, de um monte de coisa. E o papo tá uma delícia. Eu vou até compartilhar os meus videozinhos, que eu ainda não compartilhei aqui nesse Instagram. Eu compartilhei alguma coisa no meu Instagram pessoal, mas eu vou compartilhar. Eu tenho os meus vídeos aqui das primeiras mobilizações que eu fiz no meu pós-operatório, quando eu tava na maca, e a primeira que eu fiz depois que eu fiquei em pé. Eu vou compartilhar para as meninas aqui, se não hoje, mas ao longo da semana, para vocês entenderem o que dá pra gente fazer, porque dá pra gente fazer tudo, dá pra fazer tudo, dá pra fazer um monte de coisa. Vocês, né, não sente dor, faz. É aquela coisa, o isso. limite é a tua dor. Então, não sentir dor, tu pode mobilizar, tu pode fazer, tu pode andar, pode sentar, pode agachar, pode fazer o ó, né? É só não sentir dor, não sentir puxar a cicatriz. Eu vou colocar para vocês terem um exemplo. Porque realmente é isso, né? Quanto antes a gente começar a se movimentar, melhor. E drenagem também é isso. Drenagem é movimento. Como a Rubia fala, né? Lindamente, drenagem linfática orgânica é vida e movimento é vida, né? Então a gente precisa se movimentar, colocar a linfa para fluir, né? E o espaço dela chama, deixa fluir. E é isso que a gente quer, né? Fazer com que as pacientes tenham essa saúde linfática. A gente falou de pré e pós-operatório e está muito atrelado a inflamação e desinflamação. No dia 22, deixa eu aproveitar e fazer um convite especial, no dia 22, tem a nossa última aula desse ano, que é uma aula sobre desinflamação. Dia 22/12, quinta-feira que vem, eu tô fazendo uma masterclass, que é às 7 horas da manhã, para todo mundo poder participar, porque eu sei que tá todo mundo numa correria, então das 7 às 8, vou fazer uma aula só sobre desinflamação. Quais são os pontos do sistema linfático que a gente tem que estimular para a gente conseguir desinflamar o organismo da paciente. E aí, algumas prescrições que a gente pode fazer também para fazer esse protocolo bem completinho de desinflamação. A inscrição para a Masterclass está no link da minha bio, então quem quiser participar pode clicar lá e se inscrever para essa Masterclass. A gente tem aí 30 vagas para Masterclass, então por isso que a gente está fazendo essa inscrição, para eu conseguir dar atenção para todo mundo. E aí, quem quiser participar, já clica lá no link e faz a inscrição.
Rubia, obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado por fazer parte do meu time, parte da minha vida, por levar a drenagem linfática orgânica com tanta maestria, né? Por ser essa profissional incrível que você é, por ser essa profissional dedicada que você é. Ter deixado seu filhote em casa, doentinho, né? E ter vindo aqui conversar com a gente, ter colocado o teu conhecimento todo aqui. Na live para as meninas, a Rúbia, eu lembro da primeira vez que você falou, quando a gente vai fazer curso, você falou assim, ai, Mi, que dia que eu vou ficar assim, igual você, que vou chegar na frente das câmeras e que eu vou conseguir falar. Eu falei assim, é só falar, meu bem, vai falando que uma hora Tá sai, entendeu? começando a Uma hora acontecer, sai, e né? Tá hoje, olha aí, acontecendo. né? Eu vibro. Toda vez que eu vejo seus stories, eu vibro de verdade. Eu falo assim, olha que evolução, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? De ver você ali tão segura de si, falando das coisas e tendo certeza, né? Plena certeza daquilo que a gente faz e que aquilo funciona, né? Não é mais uma dúvida, ai, será que é? Não, isso funciona. Eu tenho convicção disso, porque hoje eu entendo, né, que eu consigo fazer o bem aí para as pessoas com o protocolo que eu tenho. Muito obrigada. Eu também Obrigada quero mesmo de agradecer coração, do viu? fundo do meu coração a oportunidade de poder levar a drenagem linfática orgânica, né? Poder carregar essa responsabilidade que é levar essa técnica tão rica. Levar o teu nome, eu faço questão de falar quem tu é, o quanto tu és incrível, né? Quero agradecer de verdade as minhas clientes que fazem isso, esse sonho se tornar realidade também, né? Porque é incrível o quanto elas amam a drenagem linfática e elas levam isso para frente. E é muito legal porque elas levam as mesmas palavras que a gente fala aqui, Mi, elas levam com elas. Então é muito bom para mim, isso é fantástico. A drenagem linfática orgânica fez toda a diferença na minha vida e eu quero te agradecer demais. Vou aceitar novos convites, né? Agora que eu quebrei a barreira da live, pode me chamar mais vezes que a gente pode conversar sempre que quiser. Muito obrigada. Que bom. Vamos fazer mais lives juntos. E você sabe que a gente tem outras coisas para conversar, que você vai fazer um Pode, protocolo vamos pra falar gente muito aí, né? disso. A gente já vai. Vamos. Ano que vem, vamos ter muitas coisas, muitos projetos aí pela frente ainda. Um beijo. Vai lá cuidar do seu filhote e Obrigada. vamos conversando. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.